Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui agora aguardando, né, chegar os participantes e também o Will. Nós vamos conversar com ele hoje sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Paulinho Paz, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, viu, pela presença. Vamos aguardar aí os demais participantes chegarem, entre eles, né, o Will, que é o nosso convidado, que a gente vai falar sobre a introdução desse livro aqui, ó, Tio Kardec. Bem, vamos só aguardar, né, que o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Também tô com saudade de você, Paulinho. Poxa vida. Saudade lá do irmão Estevão, né, daquelas reuniões públicas de sexta-feira. Ah, é muito bom, né? Coisa simples, né, que a gente às vezes, sei lá, nem percebia, né, tanto que era importante, né? Mas é isso aí. A gente está percebendo agora. Paula Costa entrou, muito obrigado pela presença. Paula, seja bem-vinda. A gente está esperando o Will entrar. Doug Muro, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela presença. Oi, Edna, tudo bem? Joia, muito obrigado, viu? Por estar aqui com a gente, participando. Estou só esperando o Will entrar para a gente chamar ele para conversa. Hoje nosso tema é sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Mas por que fazer uma live sobre... Oi, André Luiz, tudo bem, cara? Joia? Mas por que fazer, né, uma live sobre a introdução do Livro dos Espíritos? É porque a gente notou que muita gente não lê. O Will chegou, já chamei ele para conversa, ele vai aparecer aqui embaixo. Só uma questão de... Oi, Eric, tudo bem? Eric Fernando. E aí, Will, tudo bom, cara? Tudo bem, Ed? E você? Joia, tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Sim, ótimo, muito bom mesmo. O áudio tá legal. Prazer falar com você aí no seu canal, viu? Muito prazer mesmo. Ah, cara, eu que agradeço por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Né, eu estava explicando para o pessoal que está chegando aí, né, a importância desse tema, porque foi uma constatação de que nem todo mundo lê a introdução do Livro dos Espíritos, e ela, assim como a introdução de outros grandes livros, né, é uma parte muito, muito importante mesmo. Mas, Will, antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouco sobre você, a sua relação com a doutrina espírita, falasse do canal Um Amigo Espírita para gente, por que que o canal surgiu, qual a finalidade. Por favor, você, né? Vamos lá, claro. Primeiro, deixa eu agradecer mais uma vez o convite, Ed, por participar aí com você, tá? E com todos os seus seguidores aí, né? Os Que nossos. os nossos seguidores. Eu acredito, hoje, eu acredito muito que a doutrina espírita é uma luz, né? É uma luz que guia aí todos aqueles que... Não, eu não digo sofredores, mas eu digo aqueles alunos que querem aprender cada vez mais, né? Então, como que eu entrei aí na doutrina espírita, Ed? Como muitos entraram, eu entrei pela dor, não entrei pelo amor, tá? Eu conheci, graças ao bom Deus, a doutrina espírita aí no meio de uma depressão muito profunda que eu tive. E foi na doutrina espírita que eu encontrei muitas respostas. E através da doutrina espírita, eu consegui me conhecer melhor para encontrar essa cura. Graças a Deus e a doutrina espírita. E a partir daí eu não parei mais. Comecei a estudar, cursos na casa espírita, cursos de mediunidade, porque é aquilo, né? A gente está sempre aprendendo. A gente nunca para de aprender em tudo na nossa vida. E a doutrina espírita não é diferente. Ela é tão grande, ela é tão diversificada, ela é tão diversa, na verdade, que em cada assunto a gente consegue tirar diversos assuntos dele e consegue descobrir diversos olhares, né? Com apenas um caminho a seguir. Isso que é interessante na doutrina espírita. Então, hoje a doutrina espírita ela faz parte da minha vida, ela faz parte do meu caminhar para
tudo eu uso a doutrina espírita, desde o acordar até o adormecer. E o canal O Espírita Amigo surgiu há muito pouco tempo, Ed. Ele surgiu aí não fazem nem 6 meses. Faz aí 4 meses, eu diria. Porque há tempos já eu comecei a receber algumas intuições de que eu precisava compartilhar, não conhecimento apenas, mas eu precisava compartilhar o amor que eu tenho pela doutrina. Então, incentivado por alguns familiares também, eu falei, não, eu vou criar um canal. Eu sou publicitário de formação, mas o canal O Espírita Amigo, eu uso ele para mostrar uma parte de mim, por exemplo, para fugir um pouquinho do meu dia a dia profissional, que é tão atarefado. Aí chega numa hora que falo, não, eu vou fazer uma postagem, eu vou direcionar para o pessoal, que tem tanta gente que precisa ouvir uma palavra amiga, tem tanta gente que precisa enxergar a luz que eu enxerguei lá atrás. Por que eu não compartilhar a luz que eu enxerguei lá atrás para as pessoas que precisam agora? Né? Então eu falei, não, eu vou criar o canal, criei, e graças a Deus aí está crescendo, vamos crescer cada vez mais. Mas é isso, eu quero muito mais do que crescer seguidores, eu quero levar um pouquinho de amor e de amizade para as pessoas que precisam tanto e muita gente não tem um amigo ali do lado para desabafar, para conversar, para tirar dúvida, né? E até essa palavra amiga que você falou aí, essa consolação, muitas vezes a gente é que está precisando mesmo, né? Então, assim, quando a gente acende uma luz, a primeira pessoa a ser eliminada somos nós mesmos, né? Então, assim, quando a gente Exatamente. leva essa luz para adiante, né, o primeiro beneficiado somos nós, né? Isso não é uma lei natural, né? Exato. Will, você prefere fazer a prece agora ou no final? Vamos fazer no final? O que você acha? Então tá, eu vou fazer a prece agora então, Tá bom. tá bom? Então eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, né? Respirarmos lenta e profundamente. Vamos nos conectar, nos sintonizar com a espiritualidade maior, os nossos bons amigos, que eles possam nos influir, se aproximar de nós, nos envolver com seu amor e seus fluidos, que nós possamos ter as ideias fluindo nesse momento, para que o conhecimento dessa live chegue a todos, né? Independente de qualquer posição que estejamos ocupando. Muito obrigado, se conosco, assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bem, Will, o nosso tema, né, tá... Opa, eu até esqueci de fixar aqui, eu sempre colo antes e depois, porque fica mais fácil, né, para fixar. Bom, a introdução do Livro dos Espíritos, né, como eu estava falando, é uma constatação de que nem todo mundo lê, cara. Começa assim da pergunta número 1, que é Deus, e vai embora. Mas Mas isso ela é daí muito... isso daí Mas eu ela acho que é é... o mal do brasileiro. O Pois brasileiro é, tem costume de pular a introdução dos livros. pois é, eu não sou da área de direito não, mas eu já estudei muito sobre direito, né? Então, assim, o Código Civil, ele tem a lei de introdução ao Código Civil. Se você pular essa parte, você vai perder muitas coisas, inclusive sobre prazos, quando a lei entra em vigor ou não. A introdução do Livro dos Espíritos, ela vai nesse mesmo diapasão aí. Tem muitas Uhum. explicações lá que você, às vezes, se for buscar num dicionário, alguma coisa assim, você vai ter outra interpretação que, às vezes, vai destoar um pouco daquele sentido que Kardec quis dar, né? Mas vamos Exato. falar um pouquinho antes do Livro dos Espíritos. É rapidinho, tá? Antes da gente entrar. Olha só, Claro. a gente sabe que o Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, como filosofia espiritualista, né? Depois a gente saber esse nome, né? Espiritualista, né? Por que tal? E também ele tinha 501 perguntas, né? Que foi a primeira edição. E foi interessante essa primeira edição de 501 perguntas. A gente vai falar mais na frente. Por que foi estratégica? Olha só, é fruto dos estudos de Allan Kardec sobre as mesas girantes que até então tinha lá em Paris, na França, né? Que, afinal de contas, diga-se de passagem, era só para classe alta, para nobreza, né? Que acontecia isso, né? Allan Kardec trabalhou com 4 médiums, né, mulheres, né? As irmãs Caroline e Julie Baudin, né, de 16 e 14 anos, respectivamente. Tinha uma médium chamada Céline Jaffé, 18 anos, e Hermance Dufault, de 14. O Livro dos Espíritos, atualmente, pelo menos essa versão aqui que eu tenho, que é da FEB, ela tem 1019 perguntas. Aí tem a parte primeira, que é das causas primárias,
Parte segunda, que é do mundo espírita ou dos espíritos. A parte terceira, que é das leis morais. São 12 as leis morais, né? Claro. E a parte quarta, que é das esperanças e consolações. E também tem uma coisa interessante, que é a conclusão do Livro dos Espíritos. Tem uma conclusão que são 9 partes, igual a introdução também tem a conclusão. E ela é toda escrita por Santo Agostinho, né? Psicografia, né? Uhum. Psicografado. Sobre a introdução, Will, olha só. A introdução do Livro dos Espíritos eu peguei de um palestrante chamado Anderson Zilli, que ele dividiu, não, ele deu como se fosse assim, títulos para cada uma das partes. Então, a primeira parte, ela trata de espiritismo e espiritualismo. A segunda parte, alma, princípio vital e fluido vital. A terceira, a doutrina e seus contraditores, que é o que Allan Kardec fala lá. Ou seja, os haters já existem desde muito tempo, né? Tudo que é novo, né? Existe contradição, né? A quarta é a manifestações inteligentes. A quinta é o desenvolvimento da psicografia. A sexta é o resumo da doutrina dos espíritos. A sétima, ciência e espiritismo. 8, perseverança e seriedade. Aí vem a 9, que é monopolizadores do bom senso. Curioso isso, viu? 10, linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Aí a 11, grandes e pequenos desafios. 12, da identificação dos espíritos. 13, as divergências de linguagem. Isso é uma coisa muito importante. 14, as questões de ortografia. Tal. 15, loucura e suas causas. 16, teoria magnética e do meio ambiente. E, por fim, a 17, que é preenchimento dos espaços vazios. Então, ele dividiu, ele colocou título nessas partes, né? Então, o que você me diz aí da introdução do Livro dos Espíritos? Vamos lá, Ed. Eu acredito que para falar sobre a introdução do Livro dos Espíritos, daria umas 17 lives. Fácil. É verdade. Cada assunto desse aí daria uma live de maneira tranquila, assim. Então, mas como você bem disse no começo, tudo precisa ter uma introdução, né? Todo livro ele tem uma introdução. Então, a introdução do Livro dos Espíritos não é diferente. Então, nós temos que partir pelo pressuposto do seguinte: não é uma obra escrita e inventada por Kardec. Não, trata-se de uma pesquisa científica religiosa que foi transcrita no Livro dos Espíritos. A minha versão é essa daqui. Ela não tem os títulos, mas tem exatamente o que você falou. Então, nós temos, quando vem um terceiro, se eu for escrever um livro da sua vida, por exemplo, eu preciso explicar o porquê daquele livro e qual a metodologia que eu usei para falar da sua vida. Então, a introdução do Livro dos Espíritos é exatamente isso, pessoal. Kardec introduz a metodologia que ele utilizou para transcrever toda a doutrina espírita. Então, ele coloca as bases, como se a gente estivesse construindo uma casa que precisa do alicerce. Então, a introdução nada mais é do que o alicerce de todas as perguntas e respostas que tem no Livro dos Espíritos. E durante a introdução, a gente vai conseguir observar que ele começa a blindar a doutrina espírita. Ele começa a provar por A mais B que o espiritismo ele é diferente de toda e qualquer outra crença existente. Não denegrindo nenhuma crença, pelo amor de Deus. Mas as bases que ele usa simplesmente diferencia o espiritismo das outras crenças. O espiritismo a gente tem sempre que enxergá-la como uma nova ciência que foi ditada, que foi introduzida. E por isso ele precisou determinar as bases. Isso é algo que, se ele não fizesse, ia causar ainda mais contradições do que já causou aí no capítulo, se eu não me engano, é o 12 ou 13, que você leu dos contraditores. Então, tudo que é novo tem contraditores. Imagine se uma doutrina tão grandiosa lá do século passado não teria, né? Então, Ed, como você bem falou, ele começa colocando na mesa o termo
espiritismo, que ele é muito diferente do termo espiritualismo, né? O espiritualismo, pessoal, hoje, o que ele é? Ele é o oposto do materialismo, né? Então, quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria, ele é espiritualista. Porém, ele não é espírita. Então, por exemplo, você tem um jardim com diversas espécies de flores. Você tem uma azaleia, você tem uma roseira, você tem uma margarida. Todas são flores. Porém, uma é diferente da outra. A roseira ela tem uma beleza, que a margarida tem uma beleza totalmente diferente. Por isso que eu gosto de colocar bem claro que todas as crenças têm o meu respeito. Todas as crenças têm o meu respeito. Porém, eu também gosto de deixar bem claro que o espírita, ele é muito diferente do espiritualista. Tá? Por isso que Kardec foi cirúrgico ao fazer, ao fazer ali, a explicar o termo espírita. Então, o espiritualista é todo, como eu falei, é todo aquele que acredita em algo além da matéria, que não se segue daí, que creia-se em espírito ou em comunicação com os espíritos. Ou seja, o espiritualista, ele acredita que existe algo além da carne, mas talvez ele não acredita que tenha comunicação com o mundo espiritual. Talvez ele não acredita no mundo espiritual, que, aliás, essa é uma questão que ele também traz na nossa introdução. A diferença do mundo espiritual e do mundo material, né? Então, ele ali coloca vários pontos que dão embasamento para o livro. Porque, como você disse, muita gente já vai direto lá para as perguntas. Por quê? Porque é fácil de ler. Hoje em dia, infelizmente, muitos ainda chegam na doutrina espírita por curiosidade. Muitos vão a um centro espírita para ver uma manifestação espírita. E a questão não é isso. A questão é que a doutrina espírita, ela explica algo que nada explicou até agora. Por isso que nós chamamos a doutrina espírita de a terceira revelação. Porque ela é a terceira revelação depois dos mandamentos de Moisés lá atrás, depois da vinda de Jesus, que pregou o amor, pregou a caridade, e chegou o momento que a humanidade estava pronta. A humanidade estava pronta para ter a doutrina espírita revelada. Então, ela é a terceira revelação de algo que começou lá atrás, que a humanidade ainda não estava pronta. Mas tudo que é novo causa descrença, não é? Se a gente vê, por exemplo, o que aconteceu no começo dessa pandemia? Muitos não acreditavam. Muitos falam, isso daí é uma gripezinha. Muitos, isso aí é novo, né? É novo, causa novidade, causa descrença. Então, você pensa naquela época, quando a doutrina espírita foi introduzida pelos bons espíritos, como não foi a reação do povo na época? Só que aconteceu algo muito interessante, Ed. Aconteceu que os fenômenos espíritas não aconteceram só na França. Os fenômenos espíritas aconteceram no mesmo instante na França, no Reino Unido, na América, na Oceania. Espera aí, várias manifestações que se interligam, porém que não se conversam. Ué, então alguma coisa tem de verdadeiro aí. Não é verdade? Alguma coisa tem de interessante aí. E o que motivou? Aí, tio Kardec acendeu a luzinha. Não, eu vou pesquisar. Ele é um professor, ele é um pesquisador, ele foi atrás. Porém, ele precisa dar a base a esses ensinamentos que vieram dos espíritos. Ele precisa alicerçar esses ensinamentos, né? E para isso vem essa introdução tão longa, porém tão necessária no Livro dos Espíritos. Exatamente. E das 5 obras, né, de Allan Kardec que formam o Espiritismo, né, que são, além do Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Uhum. De todos, esse é que tem a maior introdução, né?
E é bom a gente também falar que Allan Kardec ele estudou bastante o fenômeno das mesas girantes e ele foi muito reticente no começo, quando ele tomou conhecimento disso, né? Tanto é que ele chegou a afirmar para um dos seus amigos, eu não lembro direito o nome, que quando falaram para ele que as mesas estavam dando respostas inteligentes, ele falou assim, olha, só vou acreditar que uma mesa dá resposta inteligente a partir do momento que você me provar que ela tem cérebro e nervos, né? Exato. Aí pronto. Quer dizer, você vê que Allan Kardec ele tinha algo de materialismo nele, né? De materialista, né? Ele era assim muito, não sei, ele era assim muito. Então, ele era um pesquisador, né? Ele é Ele era um aquele. pesquisador, ele era muito cético mesmo, assim. Eu queria dizer assim, não é que ele seja materialista, ele não, acho que ele estava decepcionado com o espiritualismo. Porque a gente viu que na época lá que ele viveu, quem era o presidente, vamos dizer assim, era Napoleão III. E Napoleão III era um presidente, assim, muito chucro, vamos dizer assim, né? Lá na França, naquela época. Estou falando da França, viu? Então, o que acontece? Aí ele deu o golpe e virou imperador, se proclamou imperador. E a igreja, assim, como a gente diz lá em Goiás, que eu sou goiano, né? Deitou e rolou, né? A igreja, né? Mandou até não ter mais jeito. Então, Allan Kardec estava assim meio tal. Aí quando veio e começou a estudar o fenômeno das mesas girantes, ele fez igual Newton, né? Newton, que era o pai da física, aí, que descobriu a teoria a teoria da gravidade, as leis da física, né? Newton, todo mundo estava cansado de ver maçã cair, cara. Maçã cair, maçã cair. É um fenômeno natural. A maçã cai no chão. Só que quando uma caiu na cabeça do Newton, ele perguntou, mas como que isso acontece? Não foi nem por quê, perguntou como. Aí, a partir do momento que ele colocou esse como, cara, aí pronto, tirou o véu de um monte de coisa aí, e hoje em dia a gente se beneficia das leis de Newton, a gente se beneficia muito mesmo dela. Assim foi Allan Kardec. Como que umas mesas podem dar respostas inteligentes? Aí ele foi vendo, ele descobriu, fica até arrepiado, cara, ele descobriu que eram almas de homens que já estiveram aqui entre nós, homens bons, homens maus, homens santos, homens perversos, homens bonitos, homens feios, homens negros, homens brancos, homens pobres, homens ricos, homens que eu falo assim, ser humano, viu, gente? Pelo amor de Deus, ser humano, seres humanos, tá? Então, assim, aí ele tirou também um monte de véu, e a gente se beneficia de Kardec com as suas obras, né? Claro que a ciência, né, ainda materialista, ela não dá ainda muito crédito, mas já tem muitos estudos por aí na academia que cita, inclusive, Allan Kardec. Tem até uma pesquisadora, uma pedagoga, chamada Dora Incontri, que ela defendeu doutorado na USP e ela criou o conceito de como é que é o nome? Evangelização espírita. Isso. Então, assim, só que não é assim uma evangelização que a gente vê no centro, assim, é algo muito maior, assim, porque ela deu esse nome. Então, isso aí causou uma coisa muito interessante na academia, que ela conseguiu levar o espiritismo para dentro, né? Pelo menos da USP, né? Agora não sei as outras universidades, né? Agora, eu estava falando assim, por que quando o Livro dos Espíritos ele foi lançado, ele tinha 501 perguntas, aí depois, mais tarde, ele foi revisto e ampliado, né, para 1019. Quando ele lançou essas 501 perguntas, todo mundo leu e começaram a criticar, começaram a escrever, começaram a ter as suas opiniões, né? Aí quando ele veio com a edição revista e ampliada, ele já tinha elementos para poder, por exemplo, igual ele colocou na introdução, né, que tinha no item terceiro aqui que eu li, que aliás, o item terceiro, a doutrina e seus contraditores. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o livro, que é Espiritismo, né? O que respondendo o padre, o cético, aquelas pessoas. E também foi por causa disso aí, também dessa primeira introdução, que quando Allan Kardec foi mandar cerca de 300 edições do livro dos Espíritos lá para a Espanha, eles foram presos em Barcelona pelo bispo de Barcelona quando foi feito o auto de fé de Barcelona. Foi o quê? Queimou os livros, né? Isso é uma coisa que ninguém sabia, era uma coisa inédita. Queimar livro aonde? Sabe? Livro é uma coisa muito cara na época, muito difícil de produzir. Então, assim, todo mundo ficou, mas por que tá queimando? Cara, foi a maior jogada de marketing, sabe? Da época. Todo mundo quis saber que livro é esse que a igreja está queimando. Cara, a Inglaterra, que já na época já não gostava do catolicismo, né? Já, né? O tal.
Cara, eles ficaram loucos. Não, a gente precisa da edição em inglês aqui do Livro dos Espíritos e tal, tal. E no Brasil, nessa época, já tinha gente pesquisando os fenômenos espíritas, inclusive, assim, a alta sociedade brasileira, que dominava o francês, estava lendo já o Livro dos Espíritos, né? E tudo mais. Então, uma obra como essa não tem como não ter uma introdução, cara. Olha só, você vai falar de fluido universal, fluido magnetizado ou fluido animal. Você vai olhar no dicionário, não diz coisa com coisa. Agora, ele explica, né, na introdução sobre isso, né? Assim como outros detalhes, né, sobre reencarnação, psicografia. O que é psicografia, gente? É a escrita da alma? O que é isso? Não, psicografia, ele explica lá direitinho e tal, né? E por aí vai. Exatamente, Ed. E naquela época a gente tinha uma igreja católica dominante, né? A gente tinha uma igreja católica inquisidora, digamos assim. Que qualquer coisa que fugisse ali dos olhos dos bispos era duramente criticado, né? Ainda hoje nós temos uma igreja católica aí que é muito menos atuante do que antes, mas ainda muito forte, né? O poder que o Vaticano tem hoje é muito grande, pelo amor de Deus, não é uma crítica, é uma verdade. O poder do Vaticano é um poder muito grande sobre a humanidade. Então, voltando à questão espiritualista da coisa, o espiritualista da época, ele precisava... se um espiritualista fosse falar para qualquer bispo, qualquer padre de uma outra de religião católica, eu acredito em vida após a morte. Tá bom, mas me prova isso daí. Não existia uma prova. Então, Kardec ele fez o quê? Fundamentar essa prova que não existia. Daí veio o livro dos espíritos, veio a doutrina dos espíritos. Você falou do fluido vital, que nada mais é do que o fluido elétrico animalizado na época, digamos assim. Também pode ser designado pelo fluido magnético, e assim vai. Por exemplo, o mundo espírita, quem ia imaginar que existia um mundo paralelo ao nosso, em uma outra dimensão, em que os espíritos poderiam se comunicar com o mundo material? E aí vem as mesas girantes, quando você diz, o Kardec foi atrás. Sim, ele foi atrás e quando ele viu, ele ainda não acreditou, ele achou que era show de mágica. Né? Quem assistiu o filme do Kardec, quem não conseguiu ler os livros ainda e assistiu o filme do Kardec, a gente consegue ver o quanto ele demorou a ser conquistado pelo que estava acontecendo. Então, as mesas dando pancadas, não, isso daí é show de mágica. Todos da França ali ao redor do mundo estavam, todos encantados com o que estavam acontecendo. Chegou o momento que os espíritos estavam sendo protagonistas de um espetáculo de misticismo. Até Kardec chegar e falar, não, vamos estudar isso daqui porque tem algo inteligente por trás disso. Isso não é apenas show. Isso tem um princípio inteligente atrás disso. Aí é onde ele determina, através das bases da introdução do Livro dos Espíritos, que o mundo espírita é o mundo normal. O mundo primitivo, o número pré-existente, não é? E o mundo que sobrevive a tudo. E o mundo material é um mundo transitório, o mundo corporal, o mundo da carne, o mundo onde nós estamos estagiando aqui embaixo. Né? Então, através da introdução, ele consegue explicar isso, ele consegue explicar a vida material é uma prova de que os espíritos devem se submeter repetidas encarnações para se aprimorarem, para evoluir. A encarnação dos espíritos, né, que se verifica sempre na espécie humana. Por exemplo, seria um erro acreditar que a alma, que é um dos primeiros capítulos lá da introdução que ele trata da alma, ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. Né? É um erro, porque o animal ele está evoluindo. O ser humano ele já passou pela evolução que um animal teve, mineral, vegetal, animal,
e ser humano. E na época, muitos acreditavam, aliás, que a alma fazia parte do corpo, que ela morria com a morte do corpo, né? Aí ele provou através do Livro dos Espíritos que a alma é imortal. O que morre é a matéria. A alma permanece viva. O Ed vai permanecer Ed quando ele morrer. O Will vai permanecer Will quando ele morrer. Todas as nossas vivências, boas ou ruins aqui na Terra, servirão de aprendizado para o nosso crescimento futuro e ditarão como que vai ser as nossas próximas encarnações, né? Mas tudo isso é muito bonito, muito explicativo, mas ele precisava determinar essas bases, porque se ele simplesmente escrevesse, ninguém ia acreditar. Ah, mas como os espíritos se comunicavam com você? Quem eram esses espíritos? Como que você sabe que existe um mundo espiritual e um mundo material? Como que pode provar que não era ninguém do mundo material te pregando uma peça? Então, a introdução, ela traz justamente isso. Quais são as bases filosóficas e científicas que Kardec usou para determinar cada pergunta e cada resposta do Livro dos Espíritos, né? Perfeito, exatamente. A gente estava falando aí sobre, né, a alma, né? E realmente eles acreditavam antes que a alma era um órgão do corpo, né? Tal. Então, até que Exato. faziam dissecação de cadáveres e não viam onde é que estava a alma. Então, assim, a alma não existe, sei lá, a alma começava a falar. Ó, a Edna está dizendo aqui, ó, me sentindo em casa, na companhia de vocês. Gratidão, obrigado você, Edna, Gratidão, por estar Ed. aqui. Seja Aliás, sempre quero mandar um bem-vinda. abraço para todos que entraram aqui agora, né? O Espiritista Nerd entrou, a Neidinha, a Leila, a Rea Salles, Fátima Batista, Cláudia, Tony. Muito obrigado, gente. André Luiz, o grupo Harena, a gente vai fazer uma live do grupo Harena. Valquênia, desculpa. E assim, muito obrigado, viu, Márcio? Pois é, então falando da alma, era isso, tinha essa coisa. Então por isso que muito da ciência se tornou materialista. Por quê? Porque eles não conseguiam entender essas coisas, né? Aí foi igual uma vez, acho que foi até o Chico Xavier respondeu o médico, né? Falou assim, mas vocês vão procurar o passarinho dentro da gaiola quando o passarinho já se foi, né? Então ele queria dizer assim, que a alma, essa coisa do ânima, né, que dá o ânimo, né, que dá a vida, realmente ela existe em outra, igual você falou, em outra dimensão da matéria, né, porque a gente sabe que pelas leis da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, Exato. assim, não é, no caso, assim, a alma está em nós, mas é em outra dimensão, né, e outra, ela está ligada no perispírito, e o perispírito ligado ao nosso corpo físico. Exato. E assim é feito todos esses contatos. E se eu não me Então, engano, nas perguntas, o tema número 5 ele traz exatamente isso, sobre a imortalidade da alma, né? As perguntas e respostas. uhum. E como que ele ia provar isso daí se antes ele não trouxesse essa introdução do que é alma e do que é corpo, não é verdade? Não, exatamente. E assim, a gente tinha falado lá atrás um pouco sobre essa questão do princípio vital e fluido vital, né? Uhum. Todos os seres vivos têm um fluido vital e o princípio vital ele está em tudo também. É, assim como nós somos espíritos, os animais têm princípio espiritual, né? Então, assim, todas essas coisas estão inseridas na introdução. É, como que as mesas dançantes ou girantes se comunicavam. Tá? Na introdução do Livro dos Espíritos, falando que as mesas faziam movimentos voluntários, ou seja, pela própria vontade, subia, descia, às vezes batia com muita força, e começaram a se comunicar com elas por aquele jogo de pancadas que a gente já deve ter visto em algum filme por aí, né? Que é uma batida para sim e duas para não. Outra não. Aí foi daí que surgiu também aquela que muita gente vê nos filmes de terror aí, aquela tábua de Ouija, né? Que era o que O alfabeto, né? facilitava a comunicação com os espíritos, né? E depois alguns adolescentes começaram a fazer a brincadeira do copo, aquela coisa toda.
E assim, vamos dizer de passagem aqui para todo mundo que está participando, Rafael Cunha, a gente que agradece por você estar aqui, viu, Rafael? Obrigado mesmo. Agradece. Diga-se de passagem que quem faz essas brincadeiras em casa, tem o tabuleiro de Ouija aí, cuidado, que isso pode atrair obsessões terríveis, viu? Inclusive, aquela marca Estrela de brinquedo, ela tinha lançado também um brinquedo chamado Converse com Seu Anjo, que é o quê? Na verdade, uma tábua de Ouija É, feito para crianças, que depois exato. sumiu do mercado, graças a Deus. Mas assim, é bom dizer que essas coisas a gente não pode brincar, aquela coisa, se você quer conhecer mais da doutrina espírita, opa, tá aí, Will. Se você não quer mais conhecer mais da doutrina espírita, procure um grupo espírita, né? Tem muito espírita funcionando de maneira à distância, virtual. Estude, faça o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, que você vai conhecer esses fenômenos e dependendo da casa espírita que você esteja vinculado, mais para frente você vai estudar o estudo sistematizado da mediunidade, ou seja, você vai Exato. desenvolver, educar a sua mediunidade, né? Aí sim, você vai ter propriedades e conhecimentos e a assistência necessária para conversar com espíritos, né? Para saber sobre esse mundo que tanta gente fala, né? E muitas vezes não é assim tanto acessado. Eu sei que tem grupos espíritas em São Paulo que, às vezes, até o contato com os espíritos é mais fácil, assim, mais tranquilo, assim, porque tem alguns grupos que é mais, assim, burocráticos, né? Você tem que passar por um monte de etapas até chegar lá, né? Eu sei que uma vez eu fui em Americana, num grupo espírita, e a gente foi ter uma reunião lá, pronto, o médium se Uhum. manifestou, a gente conversou, numa boa, tranquilo. Então, Né? assim, mas é aquela história, é porque a casa tem uma estrutura que pode fazer isso, pode receber, e quando você termina, tem todo um trabalho para você terminar a sessão mediúnica e sair de lá tranquilo. Se você não estiver Exato. bem, ninguém vai deixar você sair de lá sentindo uma coisa assim, não. Você vai tomar paz, você vai. Ninguém. Agora em casa não, pô, em casa você não tem tanta assistência, né? É bom dizer que toda e qualquer educação e prática mediúnica requer uma sustentação, né? Uma sustentação de encarnados e uma sustentação de desencarnados. Então, nenhuma casa espírita ela vai ser imprudente o suficiente de deixar uma prática mediúnica acontecer sem essa sustentação, né? Mas o que É você verdade. falou é verdade. Nós estamos evoluindo cada vez mais na questão mediunidade. Antigamente, por exemplo, nós observávamos muitos médiums inconscientes. Hoje é muito raro o médium inconsciente, né? O médium, ele lembra de toda a passividade dele, a não ser que tenha algo que a espiritualidade quer que ele não lembre. Né? Mas é cada vez mais raro a gente ver uma mediunidade inconsciente, né? E a gente tem que quebrar também de um paradigma, mas isso daí eu acredito que seja não um mal, mas uma cultura do espiritismo que a gente precisa quebrar isso, que o espiritismo é dotado de palavras difíceis, de explicações dificultosas. Não, o espiritismo ele precisa ser simples. O espiritismo ele precisa ser na linguagem dos homens. A gente precisa quebrar aquela questão de literaturas espíritas, vós sois, não sei o que, Sião. Espera aí, André Luiz falava daquele jeito porque era a época dele, né? Não é? E muitos médiuns hoje em dia, por exemplo, dão uma passividade que não dá passividade, por exemplo, com o espírito que vem falando vós sois, coloca a mediunidade em xeque. Espera aí. Não é porque o espírito não vem com toda a cultura da língua portuguesa que ele não seja um espírito evoluído. Na própria introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca como a gente distinguir um espírito leviano de um espírito evoluído, né? A própria comunicação do espírito, ela vai dizer se é um espírito leviano ou é um espírito evoluído, mas não pelo português culto, e sim pelo teor da mensagem. Né? Não, perfeito. Exatamente. Inclusive, assim, a própria Bíblia, né, ela é escrita nessa linguagem assim escorreita, né, tal, bem rebuscada, né.
Olha, queria mandar um abraço para Cris Nunes, é uma pessoa que eu estimo bastante. O Rafael Cunha está perguntando aqui para nós, ó, se a gente já teve contato com algum espírito, né? Desculpa a pergunta, só Rafael curiosidade. Cunha, Bom, você está tendo Rafael, contato com espíritos agora. Tem vários você, desencarnados perto de não, você e perto a de gente nós. o Rafael está tendo contato com dois espíritos aqui agora, ó, em cima e Só embaixo. estamos encarnados. Mas Espírito encarnado. tenha certeza, Rafael, quando a gente está numa prática falando sobre a espiritualidade do bem, ensinando sobre a espiritualidade, assim como nós estamos agora, tem muitos desencarnados nos dando sustentação para isso, tanto aqui, quanto na casa do Ed, quanto na sua própria casa, que te intuíram a vir escutar essa live. Né? Então, os desencarnados, eles habitam o plano espiritual, assim como nós habitamos o plano material. E estão ali para nos ajudar. Né? Ou seja, como Kardec perguntou, né, no próprio Livro dos Espíritos, né, os espíritos exercem alguma influência sobre nós? Aos espíritos até responderam, né, de ordinário são eles que vos conduzem, né? Aquela coisa que a gente vê no desenho do Pica-Pau, que tem um diabinho aqui, um anjinho aqui, falando para você ir para aquele caminho, e o outro fala assim, não, vai para lá. O que é que faz eu ir para lá ou para cá? O que é que faz? O livre-arbítrio, né? Então, é aquela história, nós não somos marionetes, não somos manipulados, né? A gente escolhe o nosso caminho. Olha, gente, é o seguinte, a gente está conversando até agora tudo que tem a ver com a introdução do Livro dos Espíritos, só para vocês entenderem o tanto que ela é ampla, o tanto que ela é assim, ela aborda muitas questões, só que ela não aprofunda, mas ela fala de tudo, assim, até algumas explicações para você depois aprofundar nas questões e respostas do Livro dos Espíritos. Isso. Inclusive tem uma parte na própria introdução que fala sobre, eu estava lendo aqui, da identificação dos espíritos, que você, Will, começou a falar aí agora há pouco, né? Uhum. Inclusive, se não me engano, no Livro dos Médiuns que ele vai aprofundar mais isso aí, sobre essa identificação dos espíritos. Logo no começo do Livro dos Médiuns, ele já dá toda essa introdução para o médium ter essa noção, né? Exatamente, há espíritos, né? Pois é, quando começa assim. E depois, mais tarde, ele vai falar sobre esses espíritos levianos, né? Por exemplo, tem uma mensagem lá psicografada por Jesus Cristo. Só que você não olha o nome, você olha o quê? O teor da mensagem. Exato. Jesus pode mandar uma mensagem psicografada? Pode. Pode. Claro que pode. Agora, por que ele mandaria? A mesma pergunta é por que Jesus veio e esteve aqui conosco? Por quê? Exato. Porque ele tinha que fazer com que a Terra começasse a entrar num processo de provas e expiações. Porque desde aquela época lá estava saindo o primitivismo. Estava saindo da condição primitiva. E entrando já. Então, aí depois, mais tarde, veio o Espiritismo para quê? Para preparar a Terra para quê? Para ser um mundo de regeneração. Exato. Ou seja, para começar, né? Para começar. Porque o processo parece que só vai terminar lá em 2060, por aí, não sei, né? Estão dizendo por aí, né? Não sei se é verdade. Então, o que acontece? Quando a gente fala da identificação dos espíritos, é justamente isso. Quando você vê que existe uma terceira ordem, uma segunda e uma primeira. Então, a terceira ordem é cheia de gente igual nós, por isso que ela tem muita definição, porque é igual a gente. Né? Nós somos espíritos da terceira ordem, não somos? Espíritos atrasados, hein? Zombeteiro, bagunceiro, pseudo-sábio, metido a besta, sabe? Egoísta, egoísta. Aí a segunda ordem já tem aqueles assim, né? Jamais assim, né? Aqueles assim, tipo Chico Xavier, um Divaldo, né? Um Papa Francisco, né? Vamos dizer que é um homem muito evoluído, por sinal, né? Que está aí, graças a Deus, né? À frente da Igreja Católica. Papa Francisco. Se brincar, a gente pode até colocar Malala. E tantos outros, Gandhi, Buda, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e por aí vai. O pastor Martin Luther King também, claro. Então, assim, não é porque são pessoas famosas, é porque são pessoas que deixaram suas obras, a gente viu o que eles fizeram. Assim como tem outros, tem um Zezinho da esquina também, que não é muito evoluído, né? Só que, às vezes, a gente não conhece direito, ainda vai conhecer. E os espíritos de primeira ordem, que são aqueles, assim, são os puros espíritos, que aí já não tem muita coisa para dizer, porque até por falta de conhecimento nosso, né? O que seria um puro espírito, né? Exato. Falta ainda falta ainda um sentido para a gente, né? Para a gente, por exemplo, entender os espíritos puros e os mundos celestes, né? Como dizem, né? Na classificação. Isso, nos faltam palavras para entender a grandiosidade, né?
Exatamente, tudo isso aí a gente encontra na introdução do Livro dos Espíritos. Olha só, a gente até agora não saiu do tema, não é verdade? Exatamente, Ed. Só finalizando essa questão da manifestação dos espíritos, se você quiser ver, você vai em uma casa espírita que não seja séria, digamos, e você está desconfiado da, da passividade do médium, ou se é um espírito bom, se é um espírito ruim. Casa espírita eu não digo, porque a casa espírita ela tem uma proteção muito grande para evitar esse tipo de manifestação. Mas quem é médium sabe, muitas vezes a manifestação acontece em casa, acontece em um outro lugar que não seja uma casa espírita. Se você quiser saber dessa manifestação, se é boa, se é ruim, basta ver o teor da mensagem. Primeiro de tudo, por que aquele espírito está se manifestando? Segundo, aquela mensagem realmente é para você? Se for para você, façam a seguinte pergunta: o que o espírito ganharia me passando essa mensagem? O que eu tenho a ganhar com isso? Né? Então, o espiritismo, pessoal, ele nunca vai trazer caminhos prontos para você percorrer. Ele sempre vai te indicar o que pode ser melhor. O seu livre-arbítrio vai determinar para onde você vai. Sempre tenhamos isso em mente. Nós temos o livre-arbítrio para ir para a esquerda ou para ir para a direita. A entidade, o espírito de alta envergadura que está vindo falar com você, ele vai te aconselhar. Agora, se você quer ir para a esquerda ao invés de ir para a direita, é um problema seu. Se você quer ir para a direita ao invés de para a esquerda, já é um problema seu. Aí, Nós Will, temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. lembrando assim, que toda escolha tem as suas consequências, né? Consequências boas e consequências ruins, né? Depende da Exatamente. gente, né? Eu só queria aqui dar uma resposta aqui. A Neidinha perguntou o que fazer quando um espírito desconhecido vive ao seu lado. Bom, eu vou levar em conta que ela está falando de espírito desencarnado, né? Vamos levar em conta isso aí, né? Relativizando. Bom, primeiramente, assim, preces, né? E se isso não for suficiente, tentar fazer um atendimento fraterno, mesmo que à distância, né? Porque a gente está em meio à pandemia, e, assim, e tentar até conversar se você estiver vendo, ou estiver sentindo a presença dessa entidade, né? Tentar, assim, explicar que você, nesta vida, chama-se Neidinha, que você se arrepende do que você fez em vidas passadas, que talvez foi algo equivocado, que você não sabia, né? E por aí vai. Assim, apenas assim, o caminho sempre é o amor, né? Claro. Isso. E, O caminho e calma, sempre é que o amor. Deus tá no controle de tudo, né? Isso. Muita calma nessa hora, né? Mas, Exatamente. Will, a gente está chegando já nos finalmente e eu gostaria já de, né, já partir para os agradecimentos, né, tal, por você ter aceitado fazer essa live para a gente. Eu que agradeço. Eu queria pedir para que todo mundo que participou dessa live ou esteja assistindo a gente no IGTV, que vai ficar salvo, né, no canal Somos Espiritismo, né, que siga, né, o canal do Will, né, um amigo espírita, não, um espírita amigo, né? Um espírito amigo, Um espírita amigo, né, também. Quem puder seguir também nós, Somos Espiritismo, por tá? favor. E Will, você tem alguma coisa para dizer assim? O que vocês estão planejando em fazer? Alguma coisa assim que você possa dizer para nós, assim, pro, né, Claro. futuro? Então, assim, Ed, a minha meta desse ano é levar a luz da doutrina espírita para cada vez mais pessoas, tá? Vocês, quem me segue sabe que muitas vezes eu não tenho tempo para fazer muitas postagens, mas tenha certeza que cada postagem que eu faço, eu procuro colocar um pouquinho de mim dentro dessa postagem, um pouquinho de mim dentro desses stories, porque para que essa energia percorra o universo e invada a casa de cada um. Porque muitas vezes eu acordo com alguns sentimentos, a gente vai dormir com alguns sentimentos e fala, não, eu vou compartilhar isso com alguém, porque é algo tão bom que merece ser compartilhado. E às vezes você encontra aquela pessoa que realmente estava precisando ouvir aquilo, principalmente estava precisando ler aquilo, e aquilo serve para a pessoa assim como serviu para você, né? Então eu acho que o canal ele está me possibilitando, é uma oportunidade que eu tenho
de ser alguém melhor, levando amor, de levando o conforto e levando a luz da doutrina espírita para casa de algumas pessoas, para casa de muita gente que não conhece a doutrina espírita. E quando eu falo levando a doutrina espírita, eu não estou falando de religião, eu estou falando de amor, eu estou falando de caridade, eu estou falando de fazer o bem. Então a minha meta é fazer cada vez mais o bem. Eu espero que o canal cresça cada vez mais, eu espero que o seu canal, Ed, cresça cada vez mais, porque é através dessas mensagens de amor, através dessas mensagens de caridade, que a gente vai conseguir tocar as pessoas que tanto precisam. Muita gente precisa e não sabe para quem correr, não sabe para quem pedir ajuda. E muitas vezes essa mensagem são um bálsamo no dia daquela pessoa. Então que a gente, muitas outras pessoas, como a professora espírita que acabou de entrar, que eu sou fã da página dela também, possamos levar esses bálsamos na casa de cada um de vocês. E eu que agradeço a participação na live, Ed. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Pois é, eu sempre falo, viu, que você quer fazer uma live assim arrebatadora, chama a Liliane, viu, uma professora espírita. Eu sempre estou dando trabalho para ela nesse sentido, assim, para o povo chamar ela para fazer live, porque ela, ser professora, né, ela sabe colocar as coisas assim, de um jeito Exato. que o tempo passa e você não vê. Mas, assim, eu agradeço, então, Will, você por ter participado aqui, né? Bom, o canal Somos Espiritismo tem a finalidade de divulgar, né, a doutrina espírita e também pelo nome Somos Espiritismo, né, a gente identificar, né, os canais que estão começando agora, assim, que estão com poucos seguidores, para a gente chamar para fazer live, até para divulgar mesmo o trabalho e as outras pessoas conhecerem e assim passar a seguir. E é dessa forma que a gente se fortalece, né? Assim, tem muitos canais que a gente começou, não tinha nem 200 seguidores, né? Aí não por causa da nossa live, mas por causa da trajetória deles, né? Claro. Com o passar do tempo, hoje já tem mais de 1.000, 2.000 seguidores, né? E isso é bom. Ó, a Edna Ribeiro está aqui, ó. Eu gostaria de convidar vocês dois e todos que estão assistindo para conhecer minha página também. Estou com essa missão de alcançar corações, levando o amor através de mensagens psicografadas. Beleza. Depois a gente conhece, então, a página Já vou lá depois da live. Isso, depois a gente vai lá e segue, né? Ela segue a gente, assim a gente vai se fortalecendo. Bom, e a gente está divulgando o livro Minutos de Sabedoria, né? Uma página por dia, né? É uma leitura que a gente faz, e isso eu estou vendo que está cada vez mais crescendo, pessoas estão lendo, estão dando seu feedback, aquela coisa toda, né? Às vezes nem sempre o feedback é bom, às vezes é gente que discorda do que está nas páginas lá, né? Mas assim, a gente só está divulgando. O autor é o Carlos Torres Pastorino, né? Ele é que, né, escreveu, ele achou por bem ter escrito o que ele escreveu, né? Mas tudo assim, que gera um debate saudável é gostoso, né? Exatamente. Tudo que gera um debate saudável é gostoso, é muito bom, faz a gente crescer, evoluir. E é o que mais a gente precisa, né? Para sair às vezes desse ranço, né? Que a gente tem ainda com a matéria, aquela coisa toda de achar que a vida é só isso, sendo que existe um passado e um futuro, né? Um futuro que, sei lá, a perder de vista, né? Exato. Bem, então nós estamos chegando no nosso final, como eu havia falado, né? Eu vou pedir então, Will, né, você fazer a sua prece aí com tranquilidade, né? Porque a gente já está com um tempinho bom. Claro. Estamos fazendo a correria, pressa com pressa, né? Não dá certo. Então, pessoal, vamos nesse momento serenando os pensamentos, cerrar os olhos, se assim confortável for. Nos desligando de tudo que possa tirar nosso pensamento agora desta oração e pedir aos bons espíritos que estejam conosco. Vamos imaginar uma luz bem grande e brilhante entrando dentro das nossas casas, iluminando cada cômodo, desde a porta de entrada, passando pela sala, passando pelos quartos, passando pelos banheiros, onde tem tanta energia negativa, passando pela cozinha, passando pelas áreas internas, iluminando e tirando todas as energias negativas que possam estar impregnadas nas paredes, todo resquício de alguma briga que possa ter ficado, todo pensamento negativo que possa estar rondando por ali, e pedir a Deus, pedir ao nosso Pai Criador, a oportunidade de ser ajudado pelos bons espíritos.
Que a nossa mente seja esclarecida, para que a gente consiga, durante o resto dessa semana, seguir sempre o caminho reto e direito que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E agora, vamos encerrar com o Pai Nosso, com aquela oração bonita, gostosa, que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Senhor, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Santíssima. Ed, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu canal, parabéns pela live. Obrigado a todos aqueles que acompanharam, que vocês fiquem em paz, tenham uma ótima semana. Pois é, eu mais uma vez agradeço, né, a presença, agradeço a todos que estiveram aqui agora, algumas pessoas estão chegando agora, infelizmente a live está acabando. Vocês podem buscar lá na bio do Somos Espiritismo, que vai ficar gravada essa live no IGTV. Nós falamos aqui muita coisa sobre a introdução do Livro dos Espíritos, porque ela é muito ampla. Dela você pode desdobrar para outros assuntos, né, como a gente fez aqui. E aquela história, quando se depararem com a introdução do Livro dos Espíritos, não fiquem com medo. Leiam que vale a porque pena. É uma leitura fluida. É igual o Will falou aqui no começo, aqui, né, que a gente vai fazer 17 lives para falar sobre a introdução do Livro dos Espíritos, porque ela tem 17 partes. Cada live, né, falar de uma parte. E olha que ainda ia sobrar assunto, né? Porque ia ter desdobramentos que talvez a gente não ia conseguir chegar assim e falar tudo, né? É porque a doutrina espírita é essa, né? Você não consegue colocar ela numa garrafa, engarrafar ela, você não consegue, porque ela é muito ampla, assim, e não tem ninguém que é doutor nessa matéria, nesse conhecimento, não tem ninguém. Todos somos aprendizes, todos estamos aprendendo, não interessa, né, a idade biológica, nem a idade do espírito, né? Cada um está sempre aprendendo. E é assim, né, que a gente vai crescendo. Exatamente, Ed. É assim. Então tá, Will, muito obrigado, viu, cara? Fica com Deus. Obrigado mesmo, viu? Eu vou encerrar então. Uma boa semana. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.